Amém, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Estou de volta aqui com vocês para trazer uma mensagem que vem de Deus. A saudade é muito grande, mas estamos perto de voltarmos a nos congregar e isso será muito bom. Estou com saudade dos abraços, daqueles mais calorosos, mas entendo que ainda não é o tempo. Mas nessa noite o que Deus colocou no meu coração é falar sobre a história de um casamento. Na verdade, o título dessa mensagem é O Maior Casamento da História. Talvez você já possa estar pensando, que casamento é esse. E eu vou iniciar lendo a palavra de Deus no livro do Apocalipse, que significa revelação, no capítulo 19. Apocalipse 19, vou ler do versículo 6 ao versículo 8. Amém? Apocalipse 19, do 6 ao 8. Diz assim: João teve uma visão, e escreveu essa visão sobre o final dos tempos, e eu vou ler esse texto. Versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e poderosos trovões que bradava: Aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso já reina. Alegremo-nos, exultemos e demos glórias a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Amém? Vamos orar? Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos alimenta nessa noite. Obrigado pela Tua fidelidade, ó Deus. Sabemos que todas as promessas que estão contidas na Tua palavra, elas vão se cumprir, e é com essas palavras que nós temos esperança num futuro próximo, junto a Ti, fazendo parte de um reino de paz, um reino de alegria, onde o Senhor é o centro e vai governar com cetro de ferro. Muito obrigado, Deus, que essa palavra seja revelada pelo Teu Espírito em cada coração nessa noite. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu quero falar um pouco sobre esse casamento, essas bodas do Cordeiro, que na verdade é o casamento entre o noivo Jesus e a sua noiva, a igreja. Eu quero começar falando sobre o que é o casamento para o Senhor. Quem criou o casamento foi o próprio Deus. Ele instituiu o primeiro casal lá no Éden, Adão e Eva. E como foi tremendo ver a alegria de Adão quando ele se deparou com Eva, porque naquele tempo ele via os animais em grupos, como se fossem famílias, e ele se encontrava só diante da sua semelhança, que era a semelhança de Deus. Mas ele sentia falta de uma companheira, e Deus viu isso e deu para ele Eva. E quando Adão olhou para Eva, ele se alegrou e falou uma frase que é conhecida e que nós guardamos. Ele disse assim: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então essa é a verdadeira revelação do que é ser um casal de uma só carne, onde você olha para o seu cônjuge e se vê nele e ele em você. E assim caminham juntos como uma equipe de uma só carne. Então, assim, essa foi a primeira história de casamento que aconteceu lá no Éden. E Deus, desde o início, desde a criação, ele se revelou como um Deus de relacionamentos, um Deus de aliança. Quando Deus criou o homem, ele falou assim: façamos. Ele estava dizendo para nós que ele, o Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo estavam juntos na criação, num relacionamento perfeito. Então ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, desde o início, Deus se mostrou um Deus de relacionamentos, de aliança. Foram várias as alianças que Deus fez com o seu povo, começando por Abraão,
que ele chamou, né, fez com que Abraão fez um convite para Abraão sair da sua terra, da terra dos seus pais, para que ele fosse para uma terra desconhecida. E ali Deus fez, através de Abraão e a sua obediência e fidelidade, um povo. E esse povo foi chamado de Israel, e através desse povo nasceu o nosso Senhor Jesus, que morreu, ressuscitou e nos trouxe vida e criou, né, a sua igreja, que somos nós, para representá-lo aqui na terra. Amém? Mas assim, dentre essas histórias de casamento, eu queria destacar uma para exemplificar esse casamento, o casamento dos casamentos, que é Jesus e a sua igreja. E eu separei essa história que fica lá em Gênesis 24, você não precisa abrir porque a passagem é grande, é longa, seria o capítulo inteiro, mas eu vou contar essa história para vocês depois. É bom que vocês, com calma, possam ler e estar, né, extraindo os detalhes dessa rica passagem. Mas eu separei essa história de casamento porque ela simboliza, na verdade, ela aponta, né, para o casamento de Jesus e a sua igreja. Essa história conta que Abraão, num certo tempo, já era idoso, sabia que o seu tempo na terra já estava passando, e o seu filho da promessa, tão aguardado, Isaque, já tinha nascido e já estava numa idade também de formar uma família. Ele chama o seu servo fiel e fala: olha, eu quero que você vá para a terra dos meus pais, dos meus parentes, né? Porque Abraão saiu da Caldeia, de Ur dos caldeus, né? Depois foi para Padã Arã, e aí Deus chamou ele para ir para a terra de Canaã, a terra da promessa. Mas, como tinham muitos povos estranhos, Abraão pediu para que o seu servo fosse lá, na terra dos seus pais, e trouxesse uma mulher que seria a esposa do seu filho da promessa, Isaque. E assim o servo fiel foi, né, com muitas dúvidas, porque não sabia como faria, mas tinha certeza de que Deus iria ajudá-lo, ir à frente dessa missão. E chegando lá, ele, como tinha pedido a Deus que desse um sinal, ele chegando num poço que havia naquela região, e avistou uma mulher, né, que chamava Rebeca. E essa mulher foi muito graciosa com ele, ofereceu água para os camelos, e ele entendeu que essa era a mulher que Deus tinha mostrado para ser a esposa de Isaque. Então o servo conta a história, a sua missão para Rebeca, e pergunta de que família ela era, e ela relata que, na verdade, era neta do irmão de Abraão, de Naor, né? Então ela leva ele, o servo de Abraão, para a casa dos seus pais, e ali ele conta toda a história, por que ele estava ali, qual era a sua missão, e conta a história de Abraão, que tinha saído, né, sem saber para onde ele iria, e o servo conta a história de prosperidade. Esse Deus que levou Abraão a deixar a sua terra foi fiel, e Abraão tinha posses, tinha bois, camelos, ovelhas, né, riquezas, e dessa forma os pais, né, o irmão de Rebeca, Labão, entenderam que ele estava falando a verdade e autorizaram, né, Rebeca ser levada com ele como noiva de Isaque. Então, o interessante é que, em determinado momento, eles chamam Rebeca para que ela pudesse dizer sim ou não a esse convite. Ela não foi imposta, ela foi perguntada sobre a sua vontade. E Rebeca, sem hesitar, disse: sim, eu irei. Então é interessante porque, na verdade, essa escolha foi tanto de Deus que Rebeca não teve dúvidas, porque sabia que era um convite especial. E Rebeca voltaram, montada num camelo. Eu pesquisei aqui com relação à distância entre as cidades, e mais ou menos 700, 800 quilômetros de distância.
E isso representa uma viagem do Rio a quase Curitiba, que de carro daria 9, 10 horas, dependendo da velocidade. Agora vocês imaginem de camelo, que não é dos animais mais confortáveis, que anda devagar e caminhava no deserto, um terreno pedregoso, onde tinha calor, tinha frio, e Rebeca topou esse desafio. E a sua jornada iniciou e terminou quando chegaram na cidade onde Isaac estava. E ela avista Isaac de longe e tem uma atitude muito interessante. Ela, nesse momento onde ela pergunta quem era aquela pessoa que ela via de longe, e o servo de Abraão diz, não, esse é o meu senhor Isaac, ela desce do camelo e de uma forma humilde e pega o seu véu e coloca o véu sobre o seu rosto. A gente sabe que o véu tem vários significados na Bíblia, mas nesse momento o véu significou uma reverência e também, além da reverência, uma submissão. Então Rebeca já se colocou numa posição de submissa ao seu noivo e entendendo que ele era o cabeça daquela união que aconteceria. E dessa forma a história conta também que Isaac vai ao encontro de Rebeca e a comitiva, o servo de Abraão, ao encontro deles, e eles contam toda a história, e Isaac leva Rebeca para os seus aposentos, a sua tenda, e ali ele a toma e nesse momento eles formalizam o casamento. Então essa é uma história muito bonita que, se a gente for interpretá-la como mais uma tipologia bíblica, o que seria isso, uma tipologia bíblica? Uma história normalmente do Antigo Testamento que aponta para algo que foi cumprido em Jesus ou então ainda há de se cumprir. E essa história é rica nesses detalhes simbólicos, que colocam como figuras daquilo que aconteceria no maior de todos os casamentos. Então, se a gente for olhar em detalhes, a gente vê que Abraão representa aqui o Deus Pai. Da mesma forma que Abraão era o pai Abraão, ele representa o Deus Pai. O seu filho da promessa, Isaac, o Deus Filho Jesus. E o servo que recebeu a missão, o Espírito Santo. Interessante que Abraão fala para o seu servo ir para uma terra distante, não aquela que eles estavam. E Deus também, dos céus, no seu trono, ele, com o seu Filho Jesus, porque Jesus já tinha sido assunto aos céus, eles derramam o Espírito Santo sobre a terra, um lugar distante, mas ali ele acharia a noiva para o Deus Filho. E assim o Espírito Santo foi derramado sobre a terra, Atos 2, o evento de Pentecostes, e nós sabemos que a partir desse momento a igreja é formalizada, formatada, e as coisas acontecem, vidas são salvas e se curvam diante do Senhor, e a história linda da igreja que nós vivemos até hoje. É interessante também que, além de Abraão, Isaac e o seu servo de confiança, eles se encontram com a futura noiva de Isaac, Rebeca. E essa Rebeca, ela tem algumas características que mostram, apontam para a igreja como a noiva. A Bíblia diz que a Rebeca era formosa e virgem. Mas a igreja não é tão formosa assim, mas quando a gente entende que nós fomos lavados pelo sangue de Cristo, que Ele colocou os nossos pecados no madeiro, a gente sim recebe essa pureza do Senhor. E essa coisa de você ser virgem pura vem da sua intimidade com o Espírito Santo, sua intimidade com o Senhor, com a palavra, que nos purifica, que nos lava. Então o servo encontra Rebeca e se alegra por encontrar aquela mulher daquela forma. E assim somos nós que fomos alcançados por esse amor, pelo Espírito Santo, que pôde ver em nós, apesar das nossas falhas, das nossas mazelas, pôde ver em nós algo que brilhava aos seus olhos. E assim somos nós remidos e lavados pelo sangue. Outra característica importante é que o servo ele dá presentes para Rebeca e depois também para alguns da sua família.
E quando o servo ele faz isso, né, numa atitude de gratidão e da mesma forma querer adorná-la, prepará-la, a Bíblia fala sobre objetos de ouro, de prata. E o Espírito Santo faz isso conosco, irmãos, com a sua igreja, a igreja que ele veio preparar para Cristo. Ele nos dá o presente. Só que o presente que o Espírito Santo nos dá não é um presente exterior. Lá em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3, fala de um adorno interior. E é esse presente que a gente recebe do Espírito Santo. Em Gálatas 5 fala sobre o fruto do Espírito. E o que o Espírito Santo nos concede é amor, fé, mansidão, benignidade. A gente teve uma ministração na quarta-feira onde a irmã Michele falou sobre isso. Então a gente pode entender que todos esses presentes, eles representam uma preparação para que a noiva esteja pronta, adornada para o encontro com o seu noivo. Outra coisa também que tem nessa história é que Rebeca, ela disse sim. Quando o Espírito Santo ele nos move e, na verdade, revela a mensagem da Boa Nova, do Evangelho, que precisa entrar nos nossos corações, ele não nos obriga a nada. A igreja ela precisa dizer um sim para Jesus. E a gente sabe muito bem que é um momento de cada um de confessar Jesus como Senhor, para que a gente possa fazer parte desse reino. Então é algo voluntário, não pode ser nada imposto. E por fim, Rebeca é levada ao encontro ao encontro do seu noivo Isaac. E nesse momento, a jornada, como eu falei, árdua que foi, longa, é a mesma jornada da igreja. Nós nos convertemos e nada foi garantido que teríamos tempos abençoados e prósperos. Na verdade, o que Jesus falou que nós viríamos tempos de aflição. É como esse deserto que Rebeca passou por dias montada num camelo. Por vezes nós nos apresentamos cansados, fatigados, mas o Senhor vem e nos motiva. Hoje eu vejo muitas pessoas que estão realmente desanimadas porque a nossa circunstância é de distanciamento social e você tem que buscar a palavra por si próprio, e é algo que alguns não conseguem fazer, e vem o desânimo, vem a vontade de parar. Mas o Espírito Santo ele está conosco e nos reanima, e eu creio que por muitas vezes esse servo reanimou Rebeca durante essa viagem difícil. E quando eles chegaram no ponto onde já podia avistar o local, a cidade onde Isaac estava, Rebeca, ela avista ele de longe, desce do camelo e coloca um véu. O véu da pureza, da submissão, e é assim que nós devemos fazer, porque não sabemos se o grande dia, o dia do encontro com o noivo, está tão perto assim ou não. Não nos cabe saber, o Senhor não revelou isso na sua palavra, para que a gente tivesse um dia após o outro de purificação, processo de santificação, vestindo esse véu de reverência e de submissão ao nosso Senhor, para que quando chegar o grande dia nós possamos estar prontos. E por fim, quando eles se aproximam, a história nos diz que Isaac ele vai ao encontro da comitiva. E lá em 1 Tessalonicenses 4, que é uma passagem que relata em detalhes o arrebatamento da igreja, o grande dia, o dia do Senhor, onde a igreja será levada para encontrar o seu noivo Jesus, a palavra de Deus diz que ele desce dos céus. Então Jesus ele vem ao encontro da noiva, não na terra. Nós seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Assim diz a palavra do Senhor. 1 Tessalonicenses 4. Então essa história ela nos leva a isso, onde na chegada de Rebeca, Isaac vai ao encontro dele. Então, assim, são muitas coisas interessantes que nos faz olhar para essa história de casamento entre Isaac e Rebeca e olhar para o que aponta
o verdadeiro, grande e maravilhoso casamento entre Jesus e a sua noiva, a igreja. Amém? Vamos continuar falando um pouco sobre 3 fatos que a gente chama da escatologia. O que é a escatologia, esse termo difícil? Escatologia vem do grego. Scatos é último, fim, final, e logia é estudo. Então, estudo do final, estudo dos últimos dias. E dentro desse estudo, eu quero falar um pouco sobre esse grande dia, que é o dia do arrebatamento, onde a igreja será levada ao encontro do Senhor. E logo depois, sobre o tribunal de Cristo, onde haverá não um julgamento para condenação, mas haverá um levantamento e uma apresentação dos galardões da igreja, e também sobre essa grande festa, né, que é as bodas do Cordeiro. Então, falar sobre o grande dia, a Bíblia fala também sobre o dia do Senhor, sobre o dia do resgate, na verdade, o grande dia. E que eu já falei, não sabemos quando será. A Bíblia fala que Jesus ele virá como um ladrão na noite, né? Onde a gente não sabe o dia nem a hora e muitos são pegos de surpresa. Mas nós, como igreja, precisamos estar prontos, como aquelas virgens da parábola que tinham óleo na sua candeia, para que quando chegasse o noivo, elas pudessem estar em condições de encontrá-lo. Mas esse grande dia, ele tem uma coisa especial, porque ele gera um resgate da igreja. Quando a gente fala de salvação, a gente entende, eu já me fiz essa pergunta, muitos creio que também, mas nós somos salvos de quê? Sim, nós somos salvos da morte eterna. Essa é a grande herança que nós vamos receber. Viver eternamente com o Senhor. E isso vai além dos nossos pensamentos, nosso entendimento, mas é real. Mas também há um outro resgate, um outro socorro. Porque nesse tempo, é o tempo do arrebatamento, o arrebatamento da igreja, vai ser instaurado na terra um tempo onde a Bíblia chama de a grande tribulação, um tempo de angústia, um tempo de dor, um tempo de sofrimento, como nunca houve antes. Eu quero ler uma passagem que Jesus fala sobre isso aos seus discípulos em Mateus 24. Mateus 24 fala de muitas passagens sobre o final dos tempos. Mas no versículo 21, ele diz assim, no 20, diz assim, no 19, serão dias terríveis para as mulheres grávidas, para as que estiverem amamentando, e orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Ele está falando para os judeus aqui, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Então Jesus fala de um tempo onde será o caos na terra. Hoje eu ouço muitas pessoas falar que nós estamos vivendo o caos, um tempo que nunca vivemos antes, e é verdade, irmãos. Parece cena de filme. Essa semana que passou eu fui com Carla em Juiz de Fora porque deu um problema no apartamento onde as crianças moram e nós precisávamos ir, não que quiséssemos. E quando a gente se depara na rua, no posto de gasolina, é toda uma preocupação, é um distanciamento, é uma desconfiança. Amados, isso a gente só vê em filme. Mas hoje a gente está vivendo um cerceamento da liberdade, porque nós precisamos ficar presos nas nossas casas e quando saímos não temos a liberdade de falar naturalmente com as pessoas, precisamos usar máscara, precisamos manter uma distância, frequentemente lavar as mãos. Então isso é algo que nunca vivemos, mas isso é uma gota. Isso é, como a Bíblia fala, o princípio das dores, mas o que virá será muito ruim. Em Apocalipse, se você for ler desde o capítulo 6 ao capítulo 19, fala sobre a ira de Deus sobre a terra, o derramamento das taças.
São 3 ondas, cada onda com 7 fases, onde Deus derrama a sua ira sobre a terra. Coisas terríveis, amados. No final, você vai ver que mais da metade da população mundial, né, morrerá nesse tempo. Então, hoje, o que nós vivemos não chega perto do que acontecerá no futuro. Mas o Senhor é tão fiel que Ele vai resgatar a sua noiva. O arrebatamento acontecerá antes da grande tribulação. E outra coisa tremenda para a gente se alegrar e agradecer, ter uma vida grata ao Senhor. Porque esse tempo de tribulação ele vai durar 7 anos. Conforme a profecia de Daniel, das suas 70 semanas, que essa representa a última semana. 7 anos, onde o anticristo se levantará como líder mundial, a princípio pegará sobre paz, mas depois ele vai se revelar como um homem mau, maligno, influenciado por Satanás, vai perseguir cristãos, judeus. É longa essa história, eu não quero me atentar para esses detalhes agora, mas vão acontecer 7 anos de grande tribulação sobre a terra. E exatamente nesses 7 anos a igreja vai estar em festa nas bodas do Cordeiro, com Jesus nos céus. Então, assim, esse é um grande resgate, um grande socorro que nós precisamos entender que nós vamos ser salvos também desse tempo, o tempo da ira. Amém? E depois de falar sobre esse grande dia, o dia do arrebatamento, eu quero falar sobre essa chegada, né, nos céus, quando a igreja se encontra com o noivo. E aí acontece o início desses 7 maravilhosos anos que são os anos das bodas. Mas logo no início, a palavra nos ensina sobre o tribunal de Cristo. Mas que tribunal é esse? Tribunal de Cristo? Vamos chegar no céu e nós vamos ser julgados? Não. Essa palavra tribunal, ela é traduzida do grego e o sentido não é exatamente tribunal de julgamento, mas sim pessoas que vão relatar as nossas obras aqui na terra. E a partir desse relato, nós vamos receber galardões. Então, tudo que você faz na terra tem um valor para Deus e um valor que será reconhecido diante de todos aqueles que estiverem lá, né, através dos galardões, né, através da premiação. Eu quero ler um trecho de Lucas, onde o Senhor ensina aos seus discípulos, Lucas 6, versículo 32. Olha o que ele fala, 6,32. Pois se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo. E ainda, se emprestais àqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo no 35, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso, até mesmo para com os ingratos e ímpios. Irmãos, para que a gente possa receber galardão, conforme é prometido, a gente precisa apresentar frutos aqui na terra. A gente sabe que a fé a salvação não vem pelos nossos méritos, vem pela graça, pelo amor de Deus. Mas a nossa fé sem obras, ela é morta. Então a gente precisa apresentar obras daqueles que entendem por gratidão esse amor. Então tudo isso que fazemos aqui na terra tem um valor e chegará um tempo onde isso será apresentado e nós vamos receber o nosso prêmio, o nosso galardão. Então essas bodas, elas começam, essa festa, essa celebração da noiva com o noivo no céu, começa com essa distribuição de galardões. É interessante porque a gente ouviu a história, né, do servo entregando presentes, né, para Rebeca. Nós vamos ser presenteados também no céu. E
E depois desse tempo, né, que a Bíblia chama como tribunal de Cristo, vão ser 7 anos de festividade. É interessante que o judeu, ele comemora um casamento por 7 dias. Né? Esse 7, né, um tempo completo, um número de Deus. Só que nós vamos festejar o nosso casamento, o maior casamento da história, por 7 anos. Né? Que coisa tremenda. Talvez a gente não tenha noção e nem pense muito nisso. E Deus me revelou algo de manhã para a gente pensar tremendo, porque você já reparou que num tempo que precede o casamento, né, a noiva ela tem uma atitude diferente em relação ao noivo. A noiva ela sonha, ela fantasia aquele dia como talvez o dia mais importante da sua vida. Mas o noivo, ele não age dessa mesma forma. Não que ele não pense, eu acho que é uma característica mais da mulher. O homem, ele até fica mais na dele, mas a mulher, ela extravasa. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Se Deus deu essa característica para a mulher, ele queria nos mostrar algo. Que um dia nós seríamos a noiva. E esse sentimento, essa paixão pelo dia do encontro, essa fantasia, precisa estar em nós, precisa arder no nosso coração, porque nós somos a noiva, nós somos a parte feminina, vamos dizer assim, e o encontro com o Senhor está, né, breve, né, em breve ele voltará. Então, assim, esse tempo das bodas, a gente precisa meditar sobre isso, porque isso vai nos trazer esperança. Ficamos presos com as nossas mentes cativas nas aflições do dia a dia. É o número de pessoas infectadas, número de mortes, e a mídia apresenta isso muito bem, né? Até de forma exagerada. Mas a gente muitas vezes não pensa nas coisas que vêm do alto, nas promessas, nas tremendas promessas que vêm de Deus. Eu olho para esse tempo de crise e eu sei que vai passar, né? Cremos dessa forma, mas a Bíblia nos fala que virão outras, porque as dores de parto, como a mulher que é grávida está para dar à luz, algo que vai se intensificando. Como eu falei na outra mensagem do mês passado, nós tivemos uma pandemia em 2002. Nós do Brasil não sentimos muito isso, mas as pessoas da Ásia e alguns países da Europa, sim. E em pouco mais de 10 anos, nós já estamos diante dessa mais poderosa e forte pandemia do que a que houve. Então, o que virá para frente? Eu não sei. Eu sei que tempos difíceis estão, né, prometidos na palavra de Deus. E tudo vai culminar num tempo de muita tribulação sobre a terra. Mas neste eu creio que já não estaremos, porque seremos arrebatados. Então eu queria finalizar essa mensagem dizendo para você: sonhe com as coisas do alto, com as promessas que Deus tem para nós. São coisas tremendas, coisas lindas. Uma noiva, a parte feminina, né? Estarmos olhando para isso tudo e estarmos nos regozijando e fantasiando esse grande dia que será, né, tremendo para todos nós. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo precioso de estar com vocês e dizer que, assim como Rebeca, ao encontrar Isaac, ela colocou o véu, uma atitude de submissão, uma atitude de reverência. Nós devemos fazer assim, dessa mesma forma, nos preparando para o grande dia. O Senhor Jesus, o noivo, espera uma noiva sem mácula, sem ruga. Você tem se preparado? Amém. Vamos pensar sobre isso. Deus abençoe, que nós possamos ter uma semana, né, de gratidão, entendendo que o Senhor é conosco e o que o Espírito Santo continue produzindo em nós frutos interiores, para que possamos ser ricos diante de Deus. Amém? Deus abençoe a você. Fique na paz do Senhor Jesus.